Capítulo 104 União completa. Zhao Tian estava correndo o mais rápido que podia. Para evitar ser perseguido, Zhao Tian alternava o caminho, nunca correndo em linha reta por muito tempo. Droga, eu queria passar despercebido pelo vilarejo, mas eu acabei virando o centro das atenções. Zhao Tian pensou enquanto acelerava na direção da cidade divina. Gold, eu vou comprar um mapa e algumas provisões. Depois eu preciso que você me ensine algumas coisas, Zhao Tian falou com Gold. O que você está planejando? Gold perguntou. Eu vou treinar longe da multidão e já bolei um plano de treinamento que você vai adorar, mas eu preciso que você me ensine a manipular o trovão. Zhao Tian explicou. Eu te devo uma, então. Eu te ensino. Gold respondeu. No mesmo instante que a resposta de Gold caiu, Zhao Tian parou os seus passos e congelou no lugar. Você me deve uma. O que foi que aconteceu com você? Você bateu a cabeça. Zhao Tian não pôde evitar de questionar, pois aquele tipo de resposta não era algo que Gold diria facilmente. Não me faça ficar nervoso. Continue correndo. Gold respondeu, se esquivando das perguntas de Zhao Tian. Zhao Tian fez uma expressão confusa, mas não perguntou mais nada e voltou a correr. Eu nunca vou contar para ele, que ele me salvou de ser selado. Se o moleque souber disso, ele nunca vai esquecer e vai falar disso por toda a eternidade. Gold pensou enquanto Zhao Tian corria. Depois de fugir do vilarejo Kuzhou e se certificar de que ninguém estava atrás dele, Zhao Tian diminuiu o ritmo e começou a caminhar assim que viu os muros da cidade divina. Zhao Tian avistou um grande portão de aço, azul, que estava fechado. Na frente do portão, cerca de 50 guardas da família Shui, vistoriavam os visitantes. Zhao Tian se aproximou do portão e se misturou entre uma centena de pessoas que formavam uma fila e aguardavam para entrar na cidade divina. Sempre que alguém era revistado pelos guardas, essa pessoa deixava o seu anel de armazenamento e as suas armas com eles. Ninguém, além da família Shui, entrava com armas na cidade divina. Zhao Tian estava tranquilo quanto à vistoria, pois ele sabia que eles nunca encontrariam a Blood Mary. Também, cada anel de armazenamento era guardado em um local específico e ninguém tocava neles. Os guardas da família Shui protegiam os anéis de armazenamento muito bem. Assim como previsto, Zhao Tian foi revistado e os guardas não encontraram nada com ele. Depois, com a devida autorização de um guarda, Zhao Tian retirou algumas moedas do seu anel de armazenamento e o entregou para ele. Qual é o seu objetivo na cidade divina? O guarda pegou o anel de armazenamento de Zhao Tian e perguntou. Eu só preciso comprar um mapa, água e um pouco de comida. Zhao Tian respondeu. Tudo bem. Lembre-se. Brigas e saques são proibidos na cidade divina. O guarda falou enquanto ficava de lado e deixava Zhao Tian passar. Finalmente, o portão se abriu e vigiados pelos guardas, Zhao Tian e as outras pessoas entraram na cidade divina. O portão abrirá novamente, daqui a 2 horas. Um guarda avisou para todos. Agora, Zhao Tian estava dentro da belíssima cidade divina. Neste lugar, as pessoas sorriam o tempo todo e andavam tranquilamente pelas ruas, como se nada pudesse preocupá-los. Eles esbanjavam segurança e confiança, como se nenhum mal fosse capaz de atingi-los. Eu vou ser rápido. Assim que os portões se abrirem novamente, eu vou sair.
Zhao Tian murmurou enquanto procurava por alguma loja nas redondezas. Não demorou muito até que Zhao Tian localizasse uma loja que vendia alguns mapas. Senhor, eu gostaria de comprar um mapa da região. Zhao Tian falou para um velho, que aparentava ser o dono da loja. Seja bem-vindo. Os mapas da região estão nas prateleiras da esquerda. Quanto maior e mais detalhado, mais caro ele será. O velho deu um sorriso gentil para Zhao Tian e explicou. Zhao Tian se virou para a prateleira indicada e começou a folhear diversos pergaminhos. Assim como o velho disse, haviam vários mapas ali, alguns possuíam uma grande riqueza de detalhes, outros possuíam apenas informações básicas sobre as localizações e demarcações das cidades e dos vilarejos. Após verificar diversos pergaminhos, Zhao Tian escolheu o mais detalhado e consequentemente, mais caro deles. Zhao Tian não precisava daquele mapa, pois devido à sua memória fotográfica, uma simples olhada no mapa já seria o suficiente para ele saber tudo sobre a região. Contudo, Zhao Tian queria agradar o velho e ver se conseguia algumas informações. Eu acho que levarei este. Zhao Tian falou enquanto mostrava o mapa para o velho. Ho. Você sabe muito bem a importância de um mapa. Esse é o melhor mapa da minha loja. O velho falou num tom bajulador. Obrigado, mas eu gostaria de saber. O senhor tem algum mapa do continente, aqui? Zhao Tian falou. Mapas continentais. São extremamente difíceis de se conseguir. Pouquíssimas pessoas, que têm a capacidade de viajar livremente por todo o continente, se interessam em fazer um mapa. Dessa forma, eu não acho que você vai encontrar um, mesmo na cidade divina. O velho explicou. É uma pena. Eu queria saber qual é a extensão daquele deserto. Zhao Tian falou enquanto lamentava. Deserto? O que você quer naquele deserto amaldiçoado? O velho perguntou surpreso. Hehe. Nada, eu só queria matar a minha curiosidade. Zhao Tian desconversou. Olha. Apesar de eu não ter um mapa, aqui, eu sei de uma coisa, aquele deserto tem as proporções de um grande mar. Alguns livros de história dizem que há muito tempo existia um vasto mar naquela região, mas de uma hora para outra, toda a água desapareceu, fazendo com que aquele lugar ficasse mais seco do que qualquer outro deserto do mundo. O velho explicou, mas demonstrou que não sabia nenhum detalhe sobre o ocorrido. Obrigado, pela explicação. Zhao Tian agradeceu ao velho. Zhao Tian pagou 380 moedas amarelas pelo mapa. O velho embrulhou o mapa, o entregou a Zhao Tian e deu mais 2 livros de história, como cortesia. Assim que agradeceu e saiu da loja, Zhao Tian procurou por um lugar que pudesse comprar alguns alimentos. Zhao Tian entrou em uma loja de grãos e hortaliças, uma loja de carnes e uma peixaria. Ele comprou provisões suficiente para mais ou menos 15 dias. Depois de comprar a comida necessária, Zhao Tian comprou alguns galões de água potável e, acompanhado pelos carregadores das lojas, Zhao Tian aguardou na saída da cidade divina. Esse lugar é um pouco estranho. Por mais que as pessoas pareçam felizes, eu tenho a impressão de que tem alguma coisa errada por aqui. Zhao Tian pensou enquanto os carregadores deixavam as coisas dele lá e voltavam para as lojas. Faltava cerca de meia hora até que o portão se abrisse novamente. Dessa forma, Zhao Tian continuou observando a rotina da cidade divina.
Ele não sabia o motivo, mas ele não conseguia deixar de pensar que aquilo não era o mar de flores que aparentava ser. Finalmente, o portão se abriu. Zhao Tian pegou o seu anel de armazenamento e após conferi-lo, ele viu que não tinha nada faltando. Depois disso, ele estocou tudo o que ele tinha comprado e começou a caminhar. Você vai mesmo voltar para lá? Gold perguntou, quando percebeu que Zhao Tian estava indo em uma direção familiar. Sim. Serão 5 dias e meio de caminhada, até o oásis. Eu vou trabalhar nos meus pensamentos e reflexões durante a caminhada. Quando eu chegar lá, eu vou cultivar e treinar por mais 5 dias. Depois, eu caminharei até outro vilarejo e ficarei lá por alguns dias, colocando em prática o meu treinamento. Assim que eu terminar esse ciclo, eu começarei novamente. Zhao Tian explicou. Moleque. Até que esse não é um treinamento ruim. Eu poderia acrescentar algumas coisas, mas eu vou deixar você seguir com essa rotina e ver quais serão os resultados. Gold respondeu. Zhao Tian calculou a posição do sol e comparou com o horário que ele tinha chegado na cidade divina após sair do deserto pela primeira vez. De posse dessas informações, Zhao Tian conseguiu saber a direção que ele deveria seguir e começou a caminhar, adentrando no deserto. Dessa vez, a caminhada de Zhao Tian não foi o martírio que ele passou anteriormente. Ele tinha água e comida. Quando era necessário, Zhao Tian parava, se hidratava e reabastecia as suas energias. Também, durante todo o tempo, Zhao Tian se mantinha calado, refletindo sobre as suas experiências e os mistérios do mundo. Zhao Tian não se tornaria um sábio apenas com aquelas reflexões, mas ele seria capaz de aprender muito com os seus erros e acertos do passado. Após 4 dias de caminhada, Zhao Tian chegou à conclusão de que Gold estava certo. Zhao Tian possuía muitas fraquezas na sua alma e sempre tentou ser alguém correto. Ele possuía defeitos e uma boa parcela de crueldade, mas o egoísmo não fazia parte da sua personalidade. Além disso, Zhao Tian sempre necessitou de pessoas que o ajudassem e ficassem ao seu lado, ele nunca tinha trabalhado esse seu lado solitário. Finalmente, após meio-dia de atraso, Zhao Tian conseguiu chegar ao oásis. Assim que chegou lá, Zhao Tian percebeu que haviam poucas bestas demoníacas na região, mas ainda assim, ele preparou diversas armadilhas ao redor do local que ele se instalaria. Depois de colocar as armadilhas, Zhao Tian usou a Blood Mary para cortar algumas árvores e improvisar uma cabana de madeira, pois ele não queria ser castigado pelo sol durante o seu cultivo. Caminhar por 6 dias, debaixo daquele sol escaldante, já era mais do que o suficiente. Enquanto fazia a cabana, Zhao Tian perdeu algumas horas de treino, mas ele finalmente estava em condições de treinar, tranquilamente. Gold, eu sei que você não gosta do relâmpago, mas se eu usar apenas o corpo supremo do rei, eu não terei muitas chances neste lugar, já que essa técnica prioriza o combate corpo a corpo e contra alguém do reino da alma, eu não posso adotar essa estratégia. Eu gostaria de aprender sobre o relâmpago, para que eu possa usá-lo durante as minhas lutas. Zhao Tian falou. Ele tinha a opção de usar as técnicas, estilos do sábio da luz e estilos da fúria dos céus, mas ele sabia que assim que usasse uma técnica da luz, ele atrairia uma série de problemas. O relâmpago era um poder comum, então Zhao Tian conseguiria camuflar a sua verdadeira energia. Eu já te disse. Você não pode controlar nenhuma das técnicas que sei. Gold respondeu,
antes de ser interrompido por Zhao Tian. Eu não me importo. Me ensine qualquer coisa, eu assumo o risco. Zhao Tian falou. Cale a boca, moleque. Desde quando você tem a audácia de me interromper? Gold repreendeu Zhao Tian de forma impaciente. No mesmo instante, Zhao Tian percebeu a impaciência de Gold e se desculpou. Desculpe. Gold continuou falando, como eu estava dizendo. Você não pode controlar nenhuma das técnicas que sei. Mas, assim que escutou aquele mas, os olhos de Zhao Tian brilharam, cheios de expectativa. Eu posso te ajudar, destravando a terceira e última habilidade da Bloody Mary. Gold terminou. Assim que Gold terminou de falar, Zhao Tian ficou um pouco confuso, pois ele não entendia como a terceira habilidade da Bloody Mary o ajudaria. Para falar a verdade, Zhao Tian sempre pensou que a terceira habilidade fosse a alteração de tamanho, já que a primeira altera a forma e a segunda altera o peso. Não pense muito e apenas se concentre em entrar no seu domínio espiritual. Gold falou. Sem questionar, Zhao Tian fechou os olhos e se concentrou no seu domínio espiritual. No meio daquele mar de energia, Zhao Tian localizou a Bloody Mary. Gold estava ao lado dela, pronto para fazer alguma coisa. Eu levei anos para forjar a Bloody Mary. Ela é mais poderosa do que você pode imaginar. Gold falou enquanto tocava no cabo da Bloody Mary e a segurava gentilmente. A Bloody Mary reagiu ao toque de Gold e começou a brilhar, como se reconhecesse o seu criador. Manuseando a Bloody Mary, gentilmente, Gold a aproximou da sua boca e sussurrou para ela. Minha ceifadora de mundos. Está na hora de você aceitar um novo dono. Esse moleque é digno de herdar a nossa luta. Ele é o meu herdeiro de sangue e somente ele poderá fazer com que a luz retorne ao mundo. Eu confio nele. Assim que Gold terminou de sussurrar, a Bloody Mary começou a tremer e emitir um forte brilho dourado. Zhao Tian não escutou nenhuma palavra que Gold disse, mas pôde perceber que Gold estava de alguma forma se despedindo da Bloody Mary. Rapidamente, o brilho da Bloody Mary se espalhou por todo o domínio espiritual de Zhao Tian. Era como se a Bloody Mary estivesse sendo enraizada no corpo e na alma de Zhao Tian. Após um bom tempo de posse da Bloody Mary, Zhao Tian nunca havia sentido ela se entregando para ele, daquela forma. Parecia que o espírito da arma estava se fundindo totalmente com o corpo de Zhao Tian. Nada mudou nas veias espirituais, meridianos, ou corpo de Zhao Tian, mas Zhao Tian podia sentir que a partir daquele momento, ele tinha criado uma forte conexão sentimental e espiritual com a Bloody Mary. Devido ao brilho intenso que a Bloody Mary emanava, Zhao Tian não podia ver nada no seu domínio espiritual, mas ele tinha certeza de que alguma coisa estava mudando. Após mais alguns instantes, a Bloody Mary foi gradualmente parando de brilhar. Isso revelou que no domínio espiritual de Zhao Tian haviam 3 figuras ajoelhadas. O que é isso? Zhao Tian murmurou enquanto arregalava os olhos e observava as 3 figuras. Na frente de Zhao Tian haviam 3 armaduras, aparentemente sem ninguém no interior delas. Cada uma possuía a sua particularidade, mas era impossível de descrevê-las por inteiro, pois o que tornava difícil de ver as armaduras, era o fato de que longas asas brancas, que saíam das costas de cada figura, envolviam quase todo o corpo das armaduras.
Zaltian pôde ver que cada armadura segurava uma arma, mas as asas impediam Zaltian de ver quais eram essas armas. Moleque! Estas foram as minhas armaduras de batalha. Os arcanjos da luz, Gold falou enquanto ficava atrás das armaduras e apontava para a armadura da esquerda, a da direita e a do meio, dizendo os seus nomes, sequencialmente: Gabriel, Rafael e Miguel.